Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste dia 15 de março de 2018 do TRN. Ata da sessão anterior, aprovada. Expediente, não temos alguma proposição de qualquer dos senhores? Senhor presidente. Pois não. Não é uma proposição, mas eu vou comunicar à corte que semana que vem o doutor Glauber está de volta. Não é? Minha substituição ainda vai até amanhã, mas não há mais sessão. Amanhã, não é? Então, desta feita será a última sessão. Mas eu comentava aqui com a doutora Cibele que a minha estadia como suplente ainda demorará por algum tempo, acho que mais um ano e meio, alguma coisa assim. Então, ainda voltarei. Mas deixar o agradecimento pela acolhida. Quer dizer, a última sessão é hoje, desse período, desse né? período. Muito bem. Agradecer aos colegas pela acolhida. Ontem mesmo minha esposa me dizia, mas você gosta de ir para o TRE, né? Eu digo, gosto. O TRE gosto. quer bem, o TRE quer E eu bem. quero bem ao TRE, porque aqui nós sentimos que trabalhamos bem e trabalhamos felizes. Então, eu fico feliz por mais essa passagem e daqui a pouco retorno. Nós aqui agradecemos e ficamos felizes com o convívio. E mais tarde temos lanche. Lembrar o Despedida doutor dele. Alviro que a partir de agosto é bem possível que ele venha mais vezes, inclusive porque Com ele é juiz da certeza. propaganda, né? Vai estar por aqui Com relatando certeza. tudo isso. Com certeza. Não temos nenhum pedido de sessão oral, então deve ser bem mais rápido. Ontem teve 4. Quanto foi? É o recurso eleitoral 9513 da 20ª Zona Eleitoral com Rádio Novas, prestação de contas, cargo de prefeito, recorrente é Erivan de Souza Costa Filho, recorrido do Ministério Público, da relatoria do juiz desembargador Ibanez Monteiro. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, recurso identificado, eu vou resumir Pois não, a senhor. matéria, porque na verdade a gente discute as irregularidades apontadas. É verdade. O restante já é comum a gente ter Correto. isso como matéria de decisão. Então, neste recurso, eu estou apreciando aqui a questão proposta nos pareceres da assessoria técnica e do Ministério Público, em que aponta as irregularidades, né? E as apontadas nestes autos correspondem aqui o setor técnico identifica que a desaprovação contábil decorreu de dívida de campanha não assumida pela agremiação partidária no valor de R$500. O recorrente despendeu o valor de R$ 29.242,59, com o valor que seria destinado ao gasto da propaganda. Logo, a quantia de R$500 discutida representa tão somente o percentual aproximado de 1,70% do gasto. E, senhor presidente, como essa irregularidade é mínima, eu estou votando em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional para prover o recurso. Portanto, considerar aprovadas as contas. Fazendo, então, a ressalva, né, que é a aprovação com ressalva. Sem divergência? Sem divergência. A unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda da relatoria do desembargador Ibanez, é o Conselho Eleitoral 202/42 da 40ª Zona Eleitoral de Natal, prestação de contas também, eleição proporcional, de recorrente Alexandre da Costa Tomás, recorrido do Ministério Público. Foi, né, senhor? Isso, e também a prestação de contas, aqui o que se discute, senhor presidente, como no caso anterior, temos uma pequena diferença. Aqui o questionamento é de que não pode ser exigido o abuso do formalismo, a questão do formalismo, sobretudo decorrente de intimações 2 vezes para se manifestar sobre as irregularidades apontadas, deixando transcorrer o prazo concedido. Então, nós tivemos as irregularidades, tivemos a discussão a respeito e, no ponto específico, as declarações de doações indiretas recebidas de outros prestadores de contas com recurso do fundo partidário, sem a devida documentação,
que comprove a realização dos gastos nos termos do artigo 48, no valor de R$ 459,16. Além disso, foram detectadas receitas sem a identificação do CPF, CNPJ, nos extratos eletrônicos no valor de R$ 300, impossibilitando a aferição da identidade do doador e o cruzamento de informações com o Sistema Financeiro Nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, caracterizando o recurso como de origem não identificada, nos termos do artigo 18.1 e artigo 26, parágrafo 1º da resolução TSE 23463. Quanto a essa mácula, cumpre destacar que tal quantia se refere à transferência no dia 24 de agosto de 2016, sendo informado pelo candidato em sua prestação de contas que tal doação foi realizada por Ivonete Gomes da Silva. Contudo, não foi apresentado comprovante que respaldasse essa transferência, não podendo ser acolhido o documento de folha nova como suficiente para tal desiderato. Ou se não houve a retificação após a conversão da prestação de contas em simplificada para completa, em descumprimento ao artigo 62 da Resolução 23463. Por fim, há ainda de ser destacado que as irregularidades apontadas somaram a quantia de R$ 759,16, o que corresponde a aproximadamente 58% dos recursos arrecadados pelo candidato, comprometendo indiscutivelmente a transferência e a rigidez da movimentação contábil. Aqui, doutor Almiro, se revela muito clara a questão que a gente não pode se prender ao percentual para considerar o valor como de pequeno significado, né? Porque nós temos, veja, numa diferença de R$ 759 corresponder a 58%. E quando a gente aprova até 1%, até 2%, considera que é tolerável, é razoável essa diferença. Depende do volume de dinheiro destinado ao gasto de campanha. Mas nesse caso não foi só a questão do valor e do percentual. São várias falhas e irregularidades encontradas, algumas delas sem permitir que tenhamos as contas aprovadas, ainda que com ressalva. Assim eu voto, senhor presidente, em harmonia com o parecer da Procuradoria, por desprover o recurso. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Agora, na sequência, temos revisão do eleitorado 1, 2, 3, 4, 5, todos da relatoria do desembargador Ibanez, a revisão 5613 de Florânia, 21ª zona eleitoral, a revisão 5795 também de Florânia, 21ª, revisão 5880 da 20ª também de Florânia, também 21ª zona eleitoral, e a revisão 8484, que é de Santa Cruz, 68ª zona eleitoral, e a revisão 8519, também de Santa Cruz. Todos são onde figuram como requerente os juízos respectivos da relatoria do juiz. Presidente, homologação, né, do processo de revisão biométrica. Perfeito. Na modalidade extraordinária. A ordinária acontece sem a necessidade da homologação, essa sim. Então são 5 os municípios revisados: Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Jaçanã e Coronel Ezequiel. Em resumo, eu especifico aqui os percentuais de comparecimento dos eleitores nesses 5 municípios. Registro que as formalidades foram observadas, nenhum questionamento, nenhuma anormalidade no processo. Estou votando pela homologação do processo, senhor presidente. Todos acompanham o relator? Com o relator. Revisões apenas para homologar, não é? Agora, alistamento eleitoral da relatoria do juiz Almiro Lemos, é o Conselho Eleitoral 2674, onde é recorrente Raimundo Nonato Ferreira Leite e recorrido Partido Social Democrático, da 65ª zona eleitoral. Alistamento eleitoral. Pode falar, tem a palavra. São 2 processos de alistamento, senhor presidente. 2 processos, não é? O outro é o 7518, também da mesma zona, não é? Não vou fazer em conjunto, mas posso fazer muito rapidamente ambos, porque são processos muito simples. O primeiro, identificado por Vossa Excelência, o 2674,
Não vamos nem ingressar naquelas discussões sobre vínculo familiar, porque, na verdade, houve falha na prova documental em si, foram juntados apenas documentos de terceiros, as diligências foram negativas, aqui até a Procuradoria destaca a afirmação de um agente de saúde da região que informou desconhecer a pessoa que diz ali residir. Então, os documentos apresentados não foram suficientes e, diante disso, meu voto em consonância com o parecer do Ministério Público é por desprover o recurso, senhor presidente. Todos acompanham? Com o relator. A unanimidade do senhor relator. O 7518, senhor presidente, aqui muda um pouco, muda diametralmente, aliás, porque nesse caso eu tenho que o eleitor conseguiu comprovar o vínculo patrimonial, demonstrou que o pai falecido é proprietário de imóvel no município de Rafael Fernandes. E, sobretudo, eu dou muito peso ao fato de ser uma revisão de eleitorado e uma pessoa que já vota lá, presume-se que realmente lá reside. Então, aqui também, em consonância com o Ministério Público, à luz da comprovação e da circunstância de ser revisão e não um pedido de transferência, meu voto é por prover o recurso e deferir o alistamento ao eleitor. Todos acompanham? A unanimidade do senhor relator. A pressão de contas é PJE, aí virá depois. Né? Vira depois, A pressão de contas 5244, da relatoria da juíza Berenice Capuchu, onde é requerente, de Natal, requerente Diretório Regional do Partido Ecológico Nacional. O senhor tem a palavra. Para economizar o tempo, Pois não. eu vou dizer apenas que a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu o parecer opinando pela desaprovação das contas em face das seguintes irregularidades: não autenticação do livro diário junto ao cartório de registro civil. 2. Não apresentação da relação das contas bancárias e seus respectivos extratos. 3. Ausência de termo de doação quanto ao recebimento de receita estimável. E, por último, 4, os demonstrativos apresentados não obedeceriam ao plano de contas de partidos políticos estabelecido na portaria 521 de 2011 do TSE. Foi dada a oportunidade, o partido permaneceu silente e, na conclusão do voto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do PEN, Partido Ecológico Nacional, referente ao exercício de 2013, determinando a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, nos termos do artigo 28, inciso 4º, da Resolução 21841 de 2004, cumulado com o artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95. É como voto, senhor presidente. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Senhor presidente, divergência não, só fazer uma observação é que... Para diminuir. Não. Em vários outros processos eu tenho relativizado essa exigência da conta bancária quando se trata dos órgãos de direção estadual e as contas das eleições municipais e que o órgão de direção estadual não abriu a conta bancária específica em eleições municipais. Porque, como não se trata do órgão que está diretamente envolvido na eleição, é factível que ele realmente não tivesse nenhum interesse e não realizasse nenhum tipo de arrecadação para fins de doação para a campanha eleitoral nos municípios. Aqui não é o caso, se trata de contas anuais, não é de contas de eleições, então, por essa razão, eu acompanho a relatora, inclusive, nessa exigência da abertura da conta bancária e apresentação dos estados. Todos acompanham, então, né? A unanimidade do tempo do voto do relator. Da relatoria do juiz André Pereira, é o recurso eleitoral 33928, da 35ª Zona Eleitoral Apodi, prestação de contas, onde é recorrente Lindy Jéssica do Carmo Medeiros. O processo está em mesa, senhor presidente? Pois não. Identificado por Vossa Excelência, obrigado pela palavra. Vou procurar resumir também. Pois não. No caso específico,
a candidata apresentou sua prestação de contas informando doação com recursos próprios de bens estimáveis em dinheiro, um veículo, Celta. Só que a época do registro de candidatura, ela não informou esse bem. No recurso, ela vem alegar que não o fez na época do registro, porque ela não tinha o bem naquele instante, adquirindo em agosto de 2016. Ocorre que ela apresentou a prestação de contas na forma simplificada e, identificado essa disparidade com o cruzamento de informações, ela foi intimada para justificar e não o fez no tempo anotado pelo juízo. Então, senhor presidente, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu voto pelo desprovimento de recurso e mantendo a decisão proferida naquela instância pela reprovação das contas. É como eu voto. Sem divergência, todos concordam com o relator à unanimidade. Ainda da relatoria do juiz André Pereira, o recurso eleitoral 342/80 de Apudi, 35ª zona eleitoral, também de prestação de conta, onde é recorrente Ângelo Marcos dos Santos. Vossa Excelência, a palavra. Presidente, processo identificado de Vossa Excelência, processo em mesa. Aqui no caso também, coincidentemente, vem de Apudi, também é um veículo, né? É um veículo também, só que nesse caso, salvo engano, agora é uma motocicleta, mas a situação é oposta. Ele disse que o parecer conclusivo até que opinou pela desaprovação, apontando as irregularidades. O juiz, acompanhando o parecer contábil, desaprovou as contas. O candidato inconformado recorreu alegando que o veículo não é de sua propriedade e que por isso não declarou na oportunidade de registro de candidatura, que ele constou como sendo a doação própria, por erro do contador, que inseriu equivocadamente. Então aqui é justamente o contrário. Ele disse que era uma doação própria de um veículo que ele não declarou e ele continua afirmando que não tem o veículo, mas apenas foi um erro do contador. Neste caso, conforme se observa no exalto, o recorrente declarou que não tem renda nem patrimônio, sendo intimado antes da sentença para que apresentasse esclarecimento acerca do veículo utilizado na campanha. Apesar de ter dado a oportunidade, ele permaneceu silente e ocasionou então a desaprovação das suas contas. Mesmo levando em consideração que o candidato foi concedido prazo para sanar a irregularidade, não o fez. Então, senhor presidente, da mesma forma, com essas considerações, eu voto em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todo teor. Todos acompanham o relator? A unanimidade no tempo de voto do relator. Recurso eleitoral 16471, da 37ª zona eleitoral, Patu, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, Rafael Godeiro, né? Patu, recorrente Teobaldo Marcos de Melo Júnior. Alistamento eleitoral. Processo já identificado, senhor presidente, está em mesa. Recurso movido pelo recorrente já identificado, em face de decisão do juiz da 55ª zona, que indeferiu seu pedido de transferência. Ele recorre, junta um contrato de locação de propriedade rural em nome do seu genitor, junta uma fatura de conta de energia em nome do locador daquele referido imóvel e, a mais que isso, já passando ao voto, a mais que isso, há uma certidão, há nos autos uma certidão do oficial de justiça de que não o encontrou no local, porém os vizinhos atestaram que ele lá reside de fato. E a exemplo do que essa corte já vem observando, na validade da declaração do oficial de justiça, eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo provimento do recurso em consonância com o parecer ministerial. É como eu voto. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Todos a unanimidade, no tempo do voto do relator, a unanimidade. Prestação de contas 14196 de Natal, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, onde é requerente Partido Republicano da Ordem Social. Vossa Excelência, a palavra. A prestação de contas. Trata-se de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, referente à eleição 2016, apresentada em atendimento à disposição estatutária na legislação eleitoral. Em análise preliminar,
a SACEP identificou inconsistências denotativas de irregularidade nas contas, em razões das quais o Grêmio partidário foi devidamente notificado e apresentou explicações e documentação complementar. Em nova manifestação, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial, atraso na entrega da prestação de contas final, ausência de extratos bancários de abertura de conta específica e indícios de recurso de origem identificada. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas cumulada com a devolução dos recursos de origem não identificada. Intimado para manifestar sobre o parecer técnico, a agremiação quedou-se inerte. Intimada novamente para informar os responsáveis pelos depósitos bancários constantes de folhas tais, de igual maneira deixou transcorrer o prazo sem manifestação e é o relatório, senhor presidente. Pode avançar. Relatório. Em discussão, relatório aprovado. Pode votar, Zé. Senhor presidente, inicialmente eu digo aqui a legislação que regulamenta o processo de prestação de contas, e inclusive a portaria 488 do TSE, e na espécie o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas do PROS em razão de remanescerem 4 inconsistências, a respeito das quais passa a fazer a análise. A primeira delas, a omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial. Constata-se que o partido se omitiu em relação à entrega da prestação de contas parcial, não observando assim o comando incerto no artigo 43, parágrafo 4 da resolução 23.463. No ponto, cumpre assinalar que a referida falha tem natureza formal, uma vez que se limita ao descumprimento de normas técnicas que não afetam no mérito o exame das contas. E é essa a linha que há muito caminha a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a não observância de prazos para o lançamento de informações contábeis, quando devidamente registrados na prestação de contas final, constitui mera impropriedade formal, máximo porque não tem o condão de prejudicar a atuação fiscalizadora da Justiça. E aqui eu aponto precedentes, demonstrando que essa falha tem apenas natureza formal. Passo a segunda inconsistência apresentada: atraso na entrega da prestação de contas final. Detectou-se também a extemporaneidade da prestação de contas final, em flagrante na observância ao disposto no artigo 45 da resolução 23.463, que estabelece a data de 1º de novembro de 2016 como o termo final para a apresentação das contas. Ante tal cenário, a observância aos procedimentos estabelecidos pelo artigo 45 do referido normativo, especialmente o contido no inciso 4 do parágrafo 4º, a agremiação foi intimada para se manifestar no prazo de 72 horas, no transcurso do qual apresentou as suas contas. Nessa quadra, é de rigor concluir que a falha aqui discutida, ao menos isoladamente, não tem relevância, de vez que não compromete a fiscalização da Justiça. Também há ponto precedente e considero a falha apenas de natureza formal. Passo à terceira inconsistência apontada pelo parecer técnico. A unidade técnica, que é a ausência de extratos bancários de abertura de conta específica. A unidade técnica afirmou que o partido deixou de juntar os extratos bancários da conta a outros recursos abertos para a campanha dos meses de agosto e setembro de 2016. Nesse contexto, e com base em consulta realizada no sistema de prestação de contas eleitorais, indicou-se que o CNPJ do partido não possui extrato de conta aberta para a eleição de 2016, comprovando a ausência de abertura de conta específica. Nada obstante, o endosso à conclusão acima esposada se mostra absolutamente viável, e explico. De saída, mostra-se sobre modo importante registrar que, consoante a inteligência do parágrafo único do artigo 3º da resolução 23.463, na hipótese de órgãos partidários, a conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos e se destina à movimentação de recursos referentes às doações para a campanha, a qual deve estar aberta em período anterior ao do início da arrecadação de quaisquer recursos para campanhas eleitorais. E aqui eu transcrevo o sobredito dispositivo legal. E continuo. Deveras, consoante se depreende do alcance do artigo 7º, parágrafo 1º, a linha B, da resolução 23.463, apenas na hipótese de não providenciar a tempo e modo a abertura da conta de que trata o parágrafo único do artigo 3º da referida resolução, é que a agremiação estará obrigada a proceder à abertura de conta bancária específica no molde dos candidatos. E transcrevo o dispositivo do artigo 7º. Continuo. No caso em tela, ainda antes da emissão do parecer preliminar, a própria SACEP, com base em informações obtidas mediante consulta ao Sistema de Análise de Prestação de Contas Eleitorais, o SPC Web, eleições de 2016, corroborou as informações prestadas pelo partido político acerca da abertura de conta bancária para a movimentação de recursos financeiros de campanha eleitoral,
que é a conta 36.415.0 da agência 15.88.1, bem como da ausência de movimentação financeira no período eleitoral. Esclarecedora, no particular, é a informação técnica de folha 19 e extrato bancário de folha 20. E aqui eu transcrevo o inteiro teor da informação técnica da SACEP de folha 19. Está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo. A propósito, essas informações foram ratificadas pelo analista que subscreveu o parecer técnico conclusivo. E eu transcrevo essa análise do parecer técnico neste ponto da conta bancária. Logo, a incoerência do apontamento técnico analisado neste tópico, que é o ponto terceiro, é manifesta, tendo em vista que, além de destoar do que consta dos autos e das disposições normativas acerca da matéria, encontra-se fundada em proposições inconciliáveis entre as premissas argumentativas e as conclusões expendidas no próprio parecer conclusivo, bem como entre estas e as manifestações técnicas preliminares. Por oportuno, convém ainda ressaltar que, antes mesmo do exame técnico final, o partido prestador juntou os extratos da indigitada conta bancária, abrangendo o período de junho de 2016 a fevereiro de 2017, permitindo, também por isso, a averiguação da integral movimentação financeira de campanha. E o que eu estou apontando aqui é que, na verdade, essa inconsistência ela não existe, porque a conta foi apontada e os extratos juntados. O ponto 4, indícios de recursos de origem não identificada. No que tange à análise da movimentação financeira de campanha, tem-se que, contrariamente ao consignado no item 2 do parecer técnico, indicou-se que, aí aqui eu aponto o item do parecer técnico que indicaria a existência de recursos de origem não identificada. Está no voto disponibilizado. E continuo. De igual sorte, no particular não há nada a censurar em relação às contas subexame. Cumpre repisar que, de acordo com o quanto enfaticamente já assinalado, a conta bancária em comento é aquela que o Grêmio partidário se utilizou para a movimentação de eventuais recursos financeiros de campanha, nos moldes do permissivo do parágrafo único do artigo 3º da Resolução 23.463, segundo o qual a referida conta, que se submete à disciplina estatuída pela resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, deve necessariamente estar aberta em período anterior ao do início da arrecadação de quaisquer recursos para a campanha de determinado pleito eleitoral. Assim, mostra-se infundada a suspeita anotada pela análise técnica relativa à existência de recursos de origem não identificada com base em movimentações financeiras de anos pretéritos, os anos de 2014 e 2015, cuja regularidade deve ser apurada em sede própria, a prestação de contas anual, porquanto, como ressaltado pela própria analista, tais receitas não estão relacionadas à campanha eleitoral de 2016. E aqui eu transcrevo o artigo 10 da Resolução 23.463, que é pertinente a esse tema. Não há, destarte, qualquer vício concernente ao presente tópico. Em tal quadra, e aqui já em conclusão, em que se observa a ocorrência apenas de duas falhas de natureza formal, que são os tópicos 1 e 2, as quais não têm o condão de comprometer o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas é medida que se encontra supedâneo na jurisprudência e na lei. Quanto exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do Diretório Regional do Partido Republicano da Ordem Social, nos termos do artigo 30, inciso 2º da Lei 9.504. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Se não, proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora do PJE, a petição 06.0001878, justificação de desfiliação partidária, peticionante Cícero Alves Martins, peticionado do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, da relatoria do juiz Almiro Lemos. Senhor presidente. Estou votando concordando com... Já votei, inclusive. Doutor Ibanez já votou antes de mim. Também já votei. É muito simples, na verdade, a matéria é conhecida pela Corte, concordância do partido. Nós temos feito já. Não preciso, acho, ir além disso. Eu estou reconhecendo a justa causa. Correto. Então, o relator é o último que vota, né? No verdade, PJE. Eu só vou votar depois lá no gabinete. Já que estamos no PJE,
nós invertemos a ordem. Temos na parte administrativa aqui, temos 6 processos de requisição de servidores. Senhor presidente, só um detalhe. Quanto ao PJE, o senhor vai fazer a proclamação agora ou aguardar o voto do... Não, todos já votaram? Já, só o doutor Miro, acho que não. Só falta o doutor Almiro, né? Não, eu sou relator. Mas você disse que não ia pôr seu voto. Não, o voto está no processo. Eu digo a validação perfeito. que eu vou fazer com Mas token todos já no votaram, gabinete. né? Todos já votaram, então é unanimidade. E o meu voto é o proclamado em sessão. Perfeito. Nas requisições da presidência, eu já votei em todos. Já votou em todos, né? Vossa Excelência também já receberam aí Cícero Martins. as requisições. Então, prorrogação de requisição de 15 servidores federais municipais. Vossa Excelência já votaram? Estão votando aí? Precisa de alguma assistência? É o dia 19, é? Ministério Público. Concordo, né? Porque preenche os requisitos, né? Qual Uma é relatação, 3 tem que ser requisições todos iniciais eles. e tem um indeferimento. Tá bom. Não, porque... Tem um indeferimento em razão de vedação. Não se pode requisitar servidor ocupando de cargo técnico científico. Ok. Uma devolução e um processo coletivo de prorrogação, que são de 15 servidores. 9 municipais e 6 federais. Essa verifica aí, né? Já votei. Tudo ok com relação aos servidores? Tudo ok. Só complementando aí, né? Eu pedi para distribuir para os senhores aí um convite que chegou à presidência de parte do Ministério Público, né? Também, né? De um evento que vai haver lá no dia 26 de março, 26 agora, de 8 às 17 horas, no auditório da Smarne. 30 anos da Constituição de 88. Segundo curso, Constituição Eleitoral. Será ministrado por... aqui é um procurador da República, né? Que é procurador eleitoral lá no Distrito Federal. É uma figura, né? Uma autoridade realmente, né? Procurador Regional Eleitoral do Distrito Federal e coordenador nacional do Grupo Nacional do MPF de apoio à Fundação Eleitoral. porque não É estava uma atualizando, aí eu... sumidade, o doutor José Jairo Gomes. Se ele ganhasse por citação, ou se ele ganhar por citação, ele já estaria rico, viu? Né? É muito citado, né? Quer dizer que realmente é bom, né? Né? Ele é bom mesmo, né? Senhor presidente, Pois não. a assessoria aqui, a doutora Rossana, me avisou que as partes estão presentes, o advogado está presente desse processo que eu julguei no PJE. Às vezes acontece na Justiça Federal, que nós temos o processo eletrônico, de realmente, como o processo está aqui, todos estão vendo, às vezes, de fato, é tão rápido que quem está presente não entende. Então, apenas para uma das partes, mais né, uma vez parte dizer quem é? que foi... Meu nome? Sim, sim, do caso da filiação que partidária, foi, né? que foi Sim. reconhecida a justa Tem causa à voto que não foi unanimidade. Sim, perfeitamente. proferido, Foi reconhecida Gustavo, a foi você? unanimidade. É a chamada janela, né? E agora a janela abriu, né? O meu aqui está com... Nesse caso, o partido É, concordou, nem precisou da Porque eu janela. estou atualizando. Perfeitamente. F5, para poder ser Todos mais estão rápido. votando, já terminamos, né? Então, a sessão está encerrada, viu? E agora o lanche especial. É especial, é? Despedida. É especial. Ô, Guilherme, Oi. celular que toca. Eita, menina, é chique. É chique, viu? Mas não se preocupe que eu boto gosto. Eleições. Resolvido, né? Sim, isso aqui. Sim, aquele convite. É bom. Tem uma cópia aqui, tem a minha cópia e tem uma cópia. Pronto, e tem uma cópia para Ricardo Tinoco, que eu deixei para Ricardo Tinoco, nesse convite aqui, né?
Esse aqui e aqui lá, frente e verso. Tirar, né? Vai tirar agora, né? Certo. Esse convite olha,